Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal do Anunciato, do curso do Teorema Militar. Eu sou o professor Éder e vou comentar com vocês de maneira bastante sucinta a respeito do tema de redação de nossa prova da Escola Naval, que ocorre no nosso final de semana, o último. Antes de tudo, eu gostaria de pedir para que você deixasse o like, se inscrevesse e acionasse o sino de notificações aqui no nosso canal. Além disso, se você quer se preparar para alguma carreira militar, colégio naval, escola naval, SPSEC, ESA, Barro Branco, CBMERG, etc., conheça o curso Teorema Militar, com o link que está aí na descrição do nosso vídeo, e vamos aqui falar a respeito do nosso assunto importante proposto aqui. Pessoal, o tema de redação então da Escola Naval dessa última prova nossa, muito interessante, não é? É uma pergunta que o aluno tem que responder. É claro que eu não conheço os detalhes do modo como a redação é exigida, eu sou professor de Geografia no curso Teorema Militar, ok? E certamente ao saber da estrutura da redação, que o nosso professor, o Siqueira, trabalha com vocês, como você deve pontuar, apontar as questões de estilo, as questões de gramática e assim por diante, ok? Não vou entrar nesse detalhe. Eu vou discutir com vocês um pouquinho aqui a possível resposta para a nossa pergunta, é claro que na forma de redação, ok? Que você deve conhecer as estruturas. Muito bem, então o tema foi Guerra Fria e Geopolítica. Tudo bem? Então você tem dois temas importantes, Guerra Fria e Geopolítica. São dois temas que podem ser pensados em separado. No caso, nós podemos pensar a Guerra Fria como um assunto da história, um assunto das relações internacionais, ok? E podemos pensar a geopolítica como um ramo da geografia, como de fato é, certo? Então nós temos vários modos de pensar estes dois assuntos. Nós podemos pensar ainda que a Guerra Fria é um assunto dentro da geopolítica, também sendo a geopolítica, aquela ciência que analisa a relação de poder entre os estados, ok? E as tensões, os conflitos, as disputas, as cooperações entre os estados e outras instituições. Tudo bem? De qualquer maneira, é um tema muito amplo, é um tema muito interessante, ok? Cujo conhecimento de geografia te dá um respaldo muito grande para responder, ok, essa pergunta, certo? No caso, a pergunta é história ou atualidades, tudo bem? Então você tem Guerra Fria. A Guerra Fria nada mais é do que o mundo bipolar, do pós-Segunda Guerra Mundial, não é isso? Então você tem ali, nós podemos dizer que após Hiroshima e Nagasaki nós temos o início da chamada Guerra Fria, que é a disputa entre dois mundos, não é isso? De um lado você tem a União Soviética, com o chamado socialismo real, de outro lado nós temos os Estados Unidos, ambos vencedores da Segunda Guerra Mundial, mas oponentes ali em boa medida e em vários aspectos, em diversas frentes, oponentes no contexto da Guerra Fria. A Guerra Fria, em termos históricos, ela começa ali em 45, não é? Alguns vão dizer até em 47, conforme se analisa. A Guerra Fria teria começado a partir da política de contenção dos Estados Unidos para a Europa, okay, com o Plano Marshall e a doutrina, não é? Truman. Porém, nós temos uma Guerra Fria que vai se estender de 45 ou 47 até 91. Ok? Em 91 você tem um marco importante do fim da União Soviética, não é? Em 1991, a partir das políticas de abertura e transformações no seio da União Soviética promovidas ali por Gorbachev, nós temos o fim da Guerra Fria. Um símbolo importante do fim da Guerra Fria é a queda do Muro de Berlim e a reunificação alemã em 89 e 1990, ok? Na sequência desses dois eventos. É claro que é um longo caminho para o fim da Guerra Fria ao longo de toda a década de 80, seja com o fim do regime na chamada Cortina de Ferro, na Polônia, na Hungria, na Tchecoslováquia, na Romênia, enfim. Okay? Em cada um desses países da Cortina de Ferro, o fim da Guerra Fria foi muito marcante ali, com características muito específicas, que não é o nosso caso aqui. Okay? Mas os grandes marcos e momentos do chamado final da Guerra Fria se dão com a queda do muro, que é um símbolo importante, e com o fim, a dissolução da União Soviética com as reformas ali de Gorbachev, conforme citei, não é? Então você tem uma Guerra Fria que é datada historicamente, certo? A Guerra Fria é o quê? É uma disputa ideológica, uma disputa política, uma disputa de visão de mundo, não é? Entre o capitalismo e o socialismo real, segundo nós podemos definir, que marca uma divisão de mundo não só em bipolar, certo, mas em tripolar, sendo o terceiro mundo uma parte desse mundo mais enfraquecida e sujeita à influência ou do primeiro mundo ou do chamado segundo mundo. Ok? São vários termos que nós temos
para nos referir à chamada Guerra Fria e entender o que foi essa disputa entre duas esferas de influência muito significativas, não é? Historicamente ocorre o fim da União Soviética, certo? E, segundo muito se discute, por parte de certas correntes de pensamento, tivemos o fim da Guerra Fria, certo? E mesmo a Guerra Fria é marcada por alguns detalhes. Nós podemos dizer que a Guerra Fria tem algumas fases, certo? Porque nós temos a fase da contenção, que é justamente de 47 a mais ou menos 50, ok, 49, quando nós temos ali, a partir de 49, a Revolução na China, a criação da OTAN, depois a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, por exemplo, até 62 com a crise dos mísseis, a Guerra Fria será compreendida como o período mais quente da Guerra Fria, um momento de disputa que levou o mundo quase a uma hecatombe, no contexto ali da crise dos mísseis em 62. Depois de 62 até 79, você tem ainda uma outra fase, que é a chamada fase de extensão, onde você tem a chamada detente, que é quando os ânimos se acalmam um pouco, não é? Inclusive com cooperação tecnológica em alguns ramos específicos da ciência e tecnologia entre os Estados Unidos e a União Soviética, certo? Especialmente na área de exploração do espaço. Em 79 adiante, você tem a chamada Segunda Guerra Fria, que é quando, a partir da Revolução do Irã, ou mesmo ainda a guerra no Afeganistão, nós temos as tensões aumentando novamente entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas por fim caminhou na década de 80 para a sua crise. A partir de 85, um dos marcos importantes é sempre mencionado como sendo o evento ali ocorrendo em Chernobyl, com o acidente, infelizmente, nuclear na Ucrânia, certo? E depois o fim, tudo bem? De 85 seria a fase final da chamada Guerra Fria. Então, uma análise histórica, ok? Da Guerra Fria com períodos e tal, você deve aprender isso, não é? No nosso curso você aprende isso para se preparar para a sua prova, enfim. Agora, segundo outras análises que nós podemos dizer, a Guerra Fria não teria terminado em 91, certo? Então, a partir de 91 você tem uma nova fase da Guerra Fria, porque ainda que a União Soviética tenha finalizado, certo? Não está claro que a Rússia aceitará o regime, o modo de existência, ok? E estará sujeita à perspectiva dos Estados Unidos, não é? Então, em 2007, por exemplo, o atual governante da Rússia faz um discurso em Munique, que é famoso discurso quando ele discute que no mundo não tem mais espaço para o mundo unipolar, e sim nasce uma espécie de mundo multipolar, certo? Então você tem que a Rússia, a partir de 2007, em alguma medida, vai buscar se posicionar nas relações internacionais, ok? E tem se posicionado com força cada vez crescente. O evento mais recente envolve a guerra na Ucrânia, mas antes da guerra da Ucrânia nós temos ainda ali o evento da guerra na Síria, que por conta das posturas da Rússia, o governo de Bashar al-Assad na Síria não caiu, embora no entorno de boa parte do Oriente Médio, especialmente no norte da África, os governos caíram, mas na Síria, por influência russa, o governo não foi deposto, não é? Então mostra uma presença da Rússia na geopolítica internacional novamente, certo? E a influência que tem a OTAN na Europa, a expansão da OTAN sob a influência dos Estados Unidos, ok, para o leste europeu, mas em alguma medida uma Rússia atuando militarmente no território da Ucrânia, especialmente a partir de 2014, e sendo firme na defesa dos seus interesses no Oriente Médio, especialmente na Síria, nós temos alguns discutindo que para lá a Guerra Fria não acabou, ela permanece em disputa entre dois grandes players, dois grandes atores da geopolítica internacional. De um lado, os Estados Unidos, do outro, a Rússia, ok? Então, o fim da União Soviética, nós poderíamos dizer que não foi o fim da Guerra Fria, mas sim foi, ok, um momento importante dessa disputa entre os Estados Unidos e a Rússia. Existe essa interpretação. Dependendo do aluno, ele poderia construir uma argumentação na sua redação dizendo justamente isso, que 1991 é apenas um marco da disputa entre os Estados Unidos e a Rússia, ok? Mas isso não significa que essa disputa entre a baleia e o urso, ok, deixou de existir. Tudo bem, a baleia, os Estados Unidos como grande potência marítima e o urso enquanto grande potência terrestre, né? Se bem que o termo mais usado
seria um outro termo usado, não seria a baleia, mas sim a águia, tudo bem? Se referindo aos Estados Unidos e tal. Então nós teríamos a disputa entre ambos os grandes atores da geopolítica global, não terminou em 91, ok? Alguém poderia ter uma redação dizendo que terminou e tal, então a Guerra Fria é um período histórico. Outro poderia dizer que não terminou. A Guerra Fria é algo da geopolítica que está se desdobrando ainda hoje. E mencionar que a disputa pela Ucrânia, por exemplo, nada mais é do que uma disputa de zona de influência entre a Rússia, grande, ou pretensamente grande, e os Estados Unidos, cada um atuando no conflito leste-oeste, ok? Poderíamos ter essas interpretações importantes, tudo bem? Outros ainda abordaram que a Guerra Fria é uma disputa de potências envolvendo um mundo bipolar, quando, entretanto, não acaba a Guerra Fria, porque à medida que nós temos a União Soviética perdendo importância, vai crescer e substituir a disputa com os Estados Unidos no lugar da União Soviética, a China. E certamente você poderia construir um argumento dizendo das disputas que existem entre os Estados Unidos e a China, sendo, portanto, uma disputa entre duas potências que são marcadas por disputas tecnológicas, disputas por zonas de influências, disputas por influência econômica e financeira do uso ou não uso, do uso ou do não uso do dólar enquanto moeda nas relações comerciais internacionais, certo? Então você poderia trazer uma interpretação com fundamento geopolítico de que a Guerra Fria não é algo histórico, mas sim algo da geopolítica que nos mostra o mundo hoje com atores geopolíticos disputando influência no mundo, Estados Unidos e China. A ascensão chinesa em certas regiões e a descensão, a queda de importância dos Estados Unidos em outras regiões. Citar exemplos aqui da América Latina e assim por diante. Tudo bem? Então, a gente poderia discutir, inclusive, as tensões conflituosas entre a China e os Estados Unidos, especialmente no que se diz respeito a Taiwan, certo? Conforme nós podemos observar aqui, são vários os caminhos, ok, de análise das relações internacionais para tentar responder essa pergunta, ok? Talvez você tenha, inclusive, dado uma outra resposta, né? E eu acho que seria legal você comentar aqui nos comentários do nosso vídeo, dizendo, não, professor, eu comentei de outros exemplos, eu acho que a Guerra Fria acabou, é um fenômeno histórico, as disputas que nós temos no mundo hoje não configuram uma Guerra Fria, ok? Você pode dizer que a questão beligerante não está na pauta como estava na Guerra Fria, ok? Você pode dizer que não, é sim uma Guerra Fria, porque mesmo na Guerra Fria as disputas militares elas estiveram presentes, ok, indiretamente, mas estiveram presentes também na corrida militar, com o desenvolvimento de armas cada vez mais potentes e assim por diante. Não quer dizer que isso existe hoje também, né? Ou dizer que não se configura, enfim. É um tema muito aberto, muito amplo. E você teria cabedal para responder essa pergunta estudando geopolítica, estudando geografia, estudando com a gente, sem dúvida. Tudo bem? Então compartilhe aqui, escreva no comentário o que você achou do tema e o que você eventualmente escreveu, se há ou não mais uma Guerra Fria, se é algo da história ou se é algo da atualidade que perpetua, ok? Que perdura até os dias de hoje. Tudo bem? No mais é isso. Bons estudos e, conforme sempre digo aos nossos alunos, não se esqueçam, respeitem a geografia e, claro, né, gente, inscreva-se no canal, conheça o nosso curso do Teorema Militar e bons estudos e até mais. Tchau, pessoal!